E vou só, como o Itami falou muito desse processo político, né, a partir de 30, eu só vou pegar um ganchozinho para poder chegar ao governo Mauro Borges, porque eu vou fazer isso de maneira muito rápida, para manter a política goiana em perspectiva, como o Silvio colocou, né? Então eu parto do princípio, seguindo mesmo a literatura, né, da sociologia sobre esse período, de 30 a 64, né, pensando que é um período em que se está assistindo uma crise de transição da sociedade agrária para a sociedade urbana industrial, né? Isso, do ponto de vista político, vai ser expresso na Revolução de 30, né? E, posteriormente, com a ditadura do Estado Novo, e a gente tem, né, nesse plano político nacional, a expansão do capitalismo, a industrialização, a urbanização, a incorporação de novas áreas, né? A questão da fronteira, como o Cláudio mencionou, né? Rodovias Brasília, né? E depois, com o fim da guerra, redemocratização, mobilização social, participação popular e, por fim, aproximando-se aqui desse período que a gente vai tratar aqui, né, uma crise orgânica, né, uma crise de hegemonia mesmo no plano político nacional. Nós tivemos esse período, que é tratado pela literatura como período do populismo, que vai de 45 a 64, quando, né, se implanta o chamado estado de compromisso, né, um compromisso entre as elites agrárias, né, em decadência, e as elites urbano-industriais se afirmando, mas ainda incapazes de estabelecer sua hegemonia. E isso, então, se estabelece esse compromisso e as classes populares são chamadas para legitimá-lo, né? E com a ideologia, como ideologia o nacional desenvolvimentismo, né? Nesse período, o Estado também aparece como organizador da produção e empreendedor. Pensando assim, em relação ao processo político nacional, né, a gente pode passar para o processo político goiano, pontuando alguns elementos até chegar no governo Mauro Borges, né? A gente tem, primeiro, como o professor Francisco Tari demonstrou aí, né, em 30, a ruptura da dominação oligárquica, né, embora, como ele próprio postula, né, se mantenham as bases rurais do poder político, se mantenha talvez o coronelismo, né, não se pode mais caracterizar o poder como oligárquico, na medida em que há, de fato, uma centralização do poder, né, porém, há essa manutenção do poder dos chefes políticos locais, as bases agrárias em Goiás, né, sob a liderança do Pedro Zuribe. Também em sintonia, né, com o que o Cláudio colocou, né, esse processo de colonização agrícola, de expansão da fronteira, da construção de Goiânia, e isso acompanhado de migrações, né, e dos conflitos entre poceiros e grileiros, né. Chegando em torno de 1960, a gente tem um processo de renovação, né, nos partidos políticos, renovação do PSD, com a eleição do Mauro Borges, né? Sem esquecer que já na década de 60, já no início dos anos 60, final dos 50, início dos 60, o populismo, já no plano nacional, né, o centro político, ele já se encontra em crise, né? Seja por uma maior autonomia das organizações operárias, né, seja pela própria crise orgânica mesmo que acontece no centro. Então, o populismo, enquanto forma de organização, de arranjo político, né, se encontra em crise. E aqui em Goiás, com a eleição do Mauro Borges, começa uma política de alianças políticas, mobilização de camponeses, estudantes e trabalhadores urbanos, e tudo isso, né, associado a um plano de desenvolvimento econômico, que é o plano Mauro Borges, né, que é uma bandeira de campanha, é um plano encomendado à Fundação Getúlio Vargas. O Mauro traz técnicos da Fundação Getúlio Vargas para Goiás, ele como militar, né, traz também muitos militares, né, engenheiros, etc., para compor o governo. Então, um processo mesmo
ao mesmo tempo, né, de planejamento e de mobilização social. Bom, ali falou do controle do Pedro Vivo, né, mas na verdade em 60, né, é o PSD, uma aliança com o PTB, que elege Mauro Borges. Então é a liderança do Pedro Vivo que vai eleger Mauro Borges. O que caracteriza um pouco essa contradição, né, que você mencionava, né, que vai permear toda a participação política dele, enfim. Né. Qual seria o quadro partidário em Goiás? E aqui eu devo mencionar que eu sou tributária fundamentalmente ao trabalho elaborado, a dissertação de mestrado elaborada pelo professor Francisco Chagas Evangelista Rabelo, né, lá da nossa faculdade, que estudou particularmente o governo Mauro Borges. Né. Depois eu trabalhei mais com os aspectos do golpe. Então, segundo Rabelo, a gente tem um quadro partidário da seguinte forma, nos 60, né? Um PSD composto por grandes proprietários de terras, né? Pedro Vivo com uma liderança personalista e autoritária, a UDN com algumas lideranças urbanas, mas também tendo como base grandes proprietários de terras, sem uma liderança central. Né? Há um professor que fez uma dissertação de mestrado na história, que ele, ao criar uma oposição, né, simbólica entre o personalismo do Pedro Vivo do PSD e a ausência de uma liderança, né, congregadora na UDN, ele punha a expressão personalismo descentralizado, né, que seria o que prevaleceria na UDN. Né. Ele não tinha uma figura central forte. E quando chegava a época das eleições, eles se degladiavam, né, para saber quem seria o candidato. Muitas vezes traziam o candidato das hostes adversárias, né, ou então alguém sem tradição no partido. Né. Como é o caso do próprio Coimbra Bueno, né, como é o caso do próprio Coimbra Bueno. Então seria o personalismo descentralizado. E o PTB e o PSP funcionando como fiéis à balança, né, desses dois partidos. Então, em 1960, há um início de renovação partidária no PSD, mas ainda dentro do jogo político tradicional. E a candidatura do Mauro Borges, né, nessa aliança PSD-PTB, ela é mesmo conduzida, né, pela força do Pedro Vivo, e tanto é que ele chega a perder, né, em Anápolis e em Goiânia, né, que são as cidades mais urbanizadas, que tinham, enfim, algo diferente com relação à estrutura agrária, né, do Estado. Então, apesar de toda a organização da campanha, da influência do PTB em Anápolis, ele perde nessas duas cidades, né, em Goiânia e Anápolis. A gente pode dizer, então, apesar dessas diferenças que o Cláudio contou entre as próprias elites agrárias, né, mas que não há, do ponto de vista partidário, não há propriamente uma diferenciação social, né, as bases são as mesmas. Qual seria o que estava em jogo, né, naquele momento? Até por todas essas questões, né, que já foram colocadas aqui, a própria Constituição de Brasília, né, essa expansão da fronteira, que começa lá, né, com a própria colônia agrícola nacional de Goiás, né, com os projetos de colonização posteriores. Então, segundo o Francisco Rabelo, seria a reformulação do aparelho estatal para dinamizar o processo de acumulação do capital e a tentativa de reformulação da estrutura política em termos de uma democracia de massas. Né? Então, é lógico que isso vem muito com uma difusão do centro político, né? E estaria, portanto, né, quando se pensa em se reformular o aparelho estatal para favorecer a continuidade do processo de acumulação do capital, isso dentro de uma democracia de massas e com uma racionalização da administração pública,
principalmente nesse aspecto, né, de uma democracia de massas, a gente pode considerar que estaria inserido no processo político, né, do populismo. Quais seriam as características do populismo no Brasil para a gente pensar Goiás? Né? O que seria possível pensar em termos de populismo em Goiás? Primeiro, o populismo é um fenômeno urbano, ele é um fenômeno que implica uma política de alianças entre os partidos, ele faz uma mobilização social das camadas populares urbanas, né? O Estado, né, parece pairar, né, sobre as classes, ele parece, portanto, realizar os interesses de toda a população, né? Há um papel fortíssimo, né, da ideologia desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, e principalmente o papel do líder, né? Geralmente os líderes são líderes carismáticos, né? São líderes que falam diretamente ao povo, dispensando intermediação, e tudo isso impede essa representação autônoma do povo, né? E aí o populismo em Goiás, né? O que se colocava para o governo Mauro Borges era justamente isso, esse projeto do governo Mauro Borges, a necessidade de acelerar o processo de desenvolvimento do Estado, né? E para isso ele teria que contar com uma base de apoio mais ampla, né? E como não há em Goiás massas urbanas, né, em 1960, ele vai apelar para a mobilização das massas existentes, que são os camponeses, né, e os estudantes. E isso com a necessidade mesmo de enfrentar o conservadorismo do próprio partido que o elegeu, né, o conservadorismo do PSD. Capitaneado aí pelo seu pai, né? E com isso também ele terá que fazer alianças, né, com o PTB. Então, o populismo em Goiás tem essa característica distinta, né, que é um populismo no campo, não um fenômeno urbano, mobiliza massas camponesas, né, disputa a liderança das massas camponesas, conforme o Cláudio já disse, né, com o PTB, com a igreja, com o PCB, né? E, além da mobilização das massas camponesas, tem como um elemento fortíssimo, né, o combinado agro-urbano de Arraiz. Aqui eu queria fazer uma observação. Eu recentemente participei de uma banca, de uma tese de doutorado elaborada na Universidade Federal Fluminense, e acho que deve te interessar muito, porque tem muito a ver com o que você disse a respeito desse processo de modernização da questão agrária em Goiás nesse período. Eu fiquei muito surpresa quando fui convidada pela banca, porque era sobre a questão agrária do governo Mauro Borges. O que é Federal Fluminense? Deve ser algum goiano que foi estudar lá, né? Porque quem estuda Goiás geralmente somos nós goianos, né? Tem inclusive aquela piadinha, né? Que Paris estuda o mundo, né? Na sociologia, Paris estuda o mundo, São Paulo estuda o Brasil, né? E a gente tem que estudar Goiás. E fiquei muito intrigada, e depois eu descobri que que ele não era goiano, né? Mas que a orientadora, a professora Márcia Menendez Mota, ela é uma pesquisadora da história agrária e tem um grupo de pesquisa em que ela coloca os seus orientandos para pesquisar diversos estados brasileiros, a questão agrária de diversos estados brasileiros, o que é interessantíssimo enquanto projeto de pesquisa, né? Permite inclusive um olhar, né, de fora sobre a questão agrária. E esse rapaz descobriu, trabalhando com documentos sobre esse período do governo Mauro Borges, que embora o plano MB tenha sido elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, o projeto agrário do governo Mauro Borges foi elaborado por um escritório de consultoria
de um dos mais importantes membros, de alguém que posteriormente se tornou um dos mais importantes membros do IPES, né? Que é aquele instituto considerado o foco, o centro da conspiração, da elaboração dos projetos do Brasil pós-golpe, né? Então, se não me engano, o nome é Francisco Assis. Paulo de Assis Ribeiro. Como? Paulo de Assis Ribeiro. Paulo de Assis Ribeiro, isso. Então ele teria elaborado essa proposta, né? E foi depois um dos formuladores do Estatuto da Terra. Isso tem tudo a ver com essa proposta modernizante, né? da política agrária nesse período. E essa possibilidade de uma modernização mesmo do agrário, né, goiano nesse momento. Então, quais são as fases do governo Mauro Borges? Ele assume o governo em janeiro de 61, né, nessa aliança com o PTB. Há, num primeiro momento, um certo deslocamento das lideranças PCDistas, né, e uma fortíssima atuação do PTB na mobilização social. É um momento assim que esse discurso é um discurso mais progressista, um momento que ele acaba se projetando no cenário nacional, na medida em que vai se vincular, né, a líderes nacionalistas, né, líderes estatizantes que estão no cenário nacional. Há o episódio da renúncia do Jânio Quadros, né, e a vinculação de Mauro Borges com o Leonel Brizola na resistência, né, isso faz com que ele ganhe uma projeção nacional. Depois, com as eleições de 1962, há uma ruptura no acordo com o PTB. Então, o PSD ganha a maior parte das eleições legislativas, né? Ganha a maior parte das cadeiras, o PTB se vê prejudicado, né? Aquela senhora da charge lá acaba não prejudicando tanto, né? O PTB então se afasta, né? E há, nesse momento, o recrudescimento da oposição e a retomada da hegemonia do PSD conservador, né? Dessa ala mais conservadora do PSD. Com isso, ele vai fazer um acordo com o Partido Democrata Cristão, né? Talvez a partir daí a ida do Padre Rui, né, para o governo, e incentivar a mobilização social. Depois, um outro período, que é o período de 31 de março de 64 a 26 de novembro, né, é o período mesmo da conspiração política. Bom, da análise que foi feita sobre o plano Mauro Borges, o professor Francisco Rabelo trabalha muito com a análise que o próprio José Almeida, né, que foi um dos formuladores, o secretário, faz o plano depois no documento, né. Haveria haveria um certo descompasso entre uma estratégia de planejamento e a ação do governo, né. Na estratégia de planejamento se previa, né, que o Estado faria os investimentos iniciais, o próprio plano, né, teria por fim desenvolver a iniciativa privada, né. Porém, a ação de governo, até porque não há muita iniciativa privada aqui, nem a ação de governo, leva a uma estatização cada vez maior da economia, né. Quer dizer, para cada setor da economia são criadas sociedades de economia mista, né. Então, daí, Metalho, COSEP, CIAG, QEG, Embargo, né, ou autarquias, né, IDAG, SERN, PAS, CACHEG, enfim, é o Estado, né, investindo aquilo que poderia, investindo na administração, né, aquilo que poderia, enfim, impulsionar esse desenvolvimento da iniciativa privada, né. É feita uma reforma administrativa que absorve muitos recursos, né,
E nesse projeto de racionalização da administração pública, né, de uma administração racional, burocrática, né, superando aquele tradicionalismo, né, o patrimonialismo que o Itamim coloca, né, o fundamental é o concurso público, né? Agora não é mais a professorinha do diretório, apontada pelo diretório do PSD, né? Mas concurso público, né? E no concurso público há uma incorporação muito grande de elementos da oposição, né? De outros partidos, né? E isso, mais uma vez, gera atritos com o próprio PSD. Né? A questão do financiamento também do plano, né, dificulta, né, se previu o aumento da arrecadação, né, mas então, feito campanha contra a sonegação, a severidade dos gastos, tudo isso se frustra, né, já foi mostrado aqui pelo Cláudio, né. Então, o plano é visto como instrumento de estatização da economia, né, e as verbas federais, devido à própria dissensão do Mauro Borges com o João Goulart, também não chegam. Né? Então, o próprio plano, que era o fundamental, né, do governador, ele acaba não tendo resultados muito positivos. Então, há, na verdade, uma diminuição do ritmo da produção, uma queda da produtividade da economia goiana, né? E a reforma absorve a capacidade de inversão do Estado. Porém, o governo Mauro Borges acaba tendo alguns resultados positivos, né, que seria a criação de empregos, melhoria das condições de educação e saúde, né, infraestrutura para projetos industriais e agropecuários, né, e, fundamentalmente, a questão do planejamento, né, que, de fato, quando o Itamim fala que ele acha que o processo de modernização começa mesmo com o governo do Rio, né, o Zucca, inclusive, cria, né, uma secretaria, né, inicia o processo de planejamento, mas isso acaba se frustrando, né? Não vai ser mesmo o governo normal que isso se viabiliza. Né? Então, agora pensando a partir, né, dessa rápida caracterização, volta isso no final, essa rápida caracterização do governo do Mauro, eu vou então passar a trabalhar com a questão do golpe, né, em Goiás. Eu acho que a gente pode ver, eu pelo menos no trabalho que eu fiz, eu articulei elementos que são elementos próprios da política regional, né, que eu estou chamando de elementos endógenos, e elementos que são exógenos, que são as disputas entre as facções militares. Então, os elementos endógenos são as disputas entre o MPSD pelo comando, né, da chamada revolução, né, como eles diziam, no Estado. Né? Então, o UDM, que já foi visto aqui, que não consegue, né, só num período, né, desde a implantação do viquismo, né, durante um período do mandato, né, ocupar, né, o poder no Estado. Quando é dado o golpe, né, e a UDM sempre apoiando, né, os projetos golpistas, quando ela vê a possibilidade de ser poder, né, o comando da revolução do Estado é tomado pelo PSD com o próprio Mauro Borges, né, que vai manifestar o seu apoio. Além disso, além desse elemento, há o descontentamento do PSD com a racionalização da administração pública realizada pelo governo Mauro Borges. Então, eu acho que aqui a gente vai estar se aproximando dessa ambivalência, dessa contradição mesmo, né, do comportamento político do Mauro Borges. De início, um discurso extremamente progressista, ações progressistas, e depois, né, um afastamento disso, inclusive um apoio, né, ao Castelo Branco. Desses elementos que eu estou chamando de exógenos, a luta entre as facções militares, né, aqui eu faço um cruzamento entre
proprietários de terras descontentes com as diretrizes de política agrária, que não só a política agrária do governo Mauro Borges, mas já com o Estatuto da Terra, né, e também da política agrícola, política de preços mínimos do governo de Castelo Branco. Bom, fazer uma breve caracterização dessas facções militares para a gente poder entender como que se deu a atuação delas aqui, né? O que eu estou considerando é que a queda do Mauro Borges não decorreu apenas, né, de injunções regionais, mas dessa articulação, desse problema regional vinculado à questão agrária, né, com essa disputa pelo poder entre as facções militares. Então, das facções, né, a gente tem, fazendo uma breve caracterização, uma síntese, né, que foi trabalhado a respeito disso, militares legalistas, né, na primeira facção seriam militares legalistas, que estavam preocupados com o movimento sindical, preocupados com a quebra de hierarquia dentro das Forças Armadas, né, mas que não pretendiam romper com o regime democrático, né. Entre esses, vários aderiram ao golpe, né, e outros foram expurgados das Forças Armadas ou jogados no ostracismo. O segundo grupo é o chamado Grupo da Escola Superior de Guerra. É um grupo que desenvolveu um pensamento uniforme e um projeto coerente para o país, né, em sintonia com o projeto modernizante conservador das elites civis, né. Esse projeto que está sendo gestado lá dentro desse think tank lá, que é o IPES, né. Esse grupo é internacionalizante, adepto da doutrina econômica liberal e é golpista, né. Constrói projeto de derrubada de regime e de instalação de um novo tipo de Estado autoritário baseado na doutrina de segurança nacional. Por fim, a linha dura, né, que queria desarticular os mecanismos de pressão sindical, que se diferencia desse grupo da Escola Superior de Guerra ao propor expurgos mais radicais e o estabelecimento de uma tutela militar sobre os civis, né? Então não era só fazer uma intervenção, fazer os expurgos e tal, e depois devolver o poder, mas estabelecer a tutela militar sobre os civis, que era o projeto desse grupo, que ficou conhecido como linha dura, né? Bom, Mauro Borges assume, né, já estava rompido com o Jango, né, com grandes dificuldades com o PSD, com grandes dificuldades para viabilizar, né, o plano de desenvolvimento econômico. Feito o golpe, ele assume, né, o comando das chamadas Forças Revolucionárias em Goiás e vai enfrentar o inconformismo e a oposição da parte da UDN, né, que desde 1930, exceto nesse período de 47 a 50, não conseguia chegar ao governo impedida pela máquina PCDista. Né. Enfrentava também a oposição do PSD, descontente com seu governo. E lembrar que a base de classe dos dois partidos, né, são os fazendeiros goianos. Pensando um pouquinho, né, sobre como que o Mauro, por que, né, a gente às vezes se pergunta, né, apesar de todas as contradições, né, por que ele, né, assume uma postura diferenciada ou diferente do pai, do PSD tradicional, etc., se pertencia ao mesmo partido e se foi eleito, né, por ele. Os argumentos vão no sentido de que ele como militar, né, havia passado por um processo de socialização nas Forças Armadas, que como uma instituição burocrática, racional, né, fizeram com que ele assumisse essa visão. Né. Então, daí essa contradição, né, entre alguém vir do Pedro do Filho com uma postura totalmente distinta. Bom, e aí falar um pouquinho da conspiração. Né.
diante desse inconformismo, né, dos fazendeiros e das suas organizações paramilitares, eles vão se aproximar dos militares da linha dura, né? É um momento que pedem ao castelo, né, para mandar um determinado oficial da linha dura, o coronel Danilo da Cunha Melo, né, que vai ser indicado para dirigir os inquéritos policiais militares em Goiás, né, e fazer toda uma incriminação incriminação comunista, né, dos comunistas, dos assessores mais diretos do Mauro Borges. Né. Então, nos IPMs, as acusações feitas ao governador são de manter comunistas no secretariado, de complacência com o movimento camponês e de ligações com Jango Brizola. Né, com Jango Brizola, principalmente com Brizola na época, né, da resistência à investida contra a posse do Jango, né? Desculpe, do Jango. Ao fazer isso, né, essas oposições locais vão se aproximar de Costa e Silva, que disputavam o comando do Castelo Branco. Né? Então, meu argumento vai por aí. Né? Essa articulação do problema regional com, né, o nacional vai se fazer dessa forma. Né? Esses fazendeiros goianos vão se aproximar do Costa e Silva, que quer ser presidente, que está disputando o comando com o Castelo Branco, que está cercado dos militares da linha dura. Então, para mim, a conjuntura da deposição do governador Mauro Borges se dá a partir de uma luta estamental. Né? É um momento em que a participação política, né, dos civis está restrita. Né? Eles vão, então, se aproximar, né, dos militares, né? E isso vai resultar numa luta estamental entre a Escola Superior de Guerra e a Escola Superior de Aperfeiçoamento de Oficiais em torno da candidatura de Costa e Silva, numa conjuntura de definição de poder que irá alijar cada vez mais as forças civis que já se encontravam desmobilizadas. Né? Então, além de ser uma representação pelo alto, é um momento de militarização mesmo, né, da política. Há, portanto, uma mobilização das Forças Armadas como instituição na arena política, né? E essa arena política vai se transferir do âmbito societário para o âmbito estatal. Então, é uma disputa que vai se dar pela definição do poder do Estado, né, entre esses grupos militares, e tendo como base, né, no caso de Goiás, os proprietários de terras. Né? Então, quais são as propostas desses militares de linha dura? Eles têm um segmento nacionalista que é contra a internacionalização da economia. Querem a manutenção dos militares no comando do governo e a permanência do regime de exceção. Fazem veto a diversos candidatos a governador nas eleições de 1965. E querem a revalidação do artigo 10 do ato institucional, né, do primeiro, que tratava das cassações. E propõem também o expurgo no judiciário. A gente pode ver aqui que muitas dessas propostas, né, até mesmo a reforma do judiciário, né, isso vai além do julgamento dos crimes políticos, né, pela justiça militar, tudo isso vai ser objeto lá institucional número 2. Né? Eu acho que esse ponto é importante, porque o que ocorre nesse momento da intervenção em Goiás, é que Castelo Branco vai sendo pressionado por esses militares, né? Tem por base, né, esses descontentes com a proposta do Estatuto da Terra. E aqui uma observação, né, o Estatuto da Terra, ele também é uma proposta contraditória, né, porque ao mesmo tempo ele não é uma política distributivista, ele tem imposto progressivo, né, então ele não é um projeto inteiramente conservador, né, até porque ele é fruto de intensas disputas, né, entre os seus formuladores, né, no
final prevalece, aliás, não prevalece, né? Acaba nem sendo aplicado. Então, nesse momento, esses militares da linha Dura estão pressionando o Castelo, né, com essas propostas e para fazer a intervenção no Goiás. Na minha interpretação, Castelo vai resistindo, né, resiste, ele tinha ligações com o Mauro Borges, tinha sido padrinho de casamento dele, professor, mas por fim não dá mais para resistir porque considera que resistir, manter Mauro Borges seria praticamente, ele acabaria tendo que ceder a pressões, né, para edição daquilo que poderia ser mais tarde, um ano depois, o Ato Institucional número 2. Então é como se ele estivesse fazendo uma intervenção em Goiás para aplacar a linha Dura e evitar momentaneamente a edição do Ato Institucional número 2. Goiás, né, depois da intervenção. Depois de pacificadas as forças políticas, né, a intranquilidade permanece no que diz respeito à questão agrária. A insatisfação com Castelo Branco persistiu, apesar da deposição do governador Mauro Borges. Os fazendeiros goianos se manterão como base civil da linha Dura até que Costa e Silva conseguisse se tornar presidente. E Costa e Silva, a gente sabe, né, deixa de aplicar, né, o Estatuto da Terra e nem mesmo, né, já a proposta que ia discutir depois, a reforma agrária, né, nem mesmo a reforma agrária proposta pelo regime militar se efetivou. Acho que eu paro por aqui, porque não sobra tempo para a gente debater.